de Jesus. Glória a Deus. Aproveita que você ficou de pé, dá um abraço ao seu irmão aí, dá um abraço nele. Isso, dá um abraço nele, caloroso. Obrigado, amor. Depois que você der um abraço aí de pelo menos 5 segundos, você pode se sentar. Se foi menos, dá abraço direito aí, gente. Eu brinco dizendo que tem gente que abraça a gente achando que a gente está sujo, né? Já abraça querendo soltar. Então um abraço longo, amém ou não, gente? Amém ou não, gente? Cadê o povo da fé? Cadê o povo que busca o sobrenatural de Deus aí? Você pode dar um glória a Deus, você pode exaltar o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu quero começar perguntando quem nos visita hoje pela primeira vez. Deixa eu te conhecer, dá um tchauzinho para mim. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Todo mundo de casa, se tiver algum visitante escondido aí, dá uma cutucada nele. Não? Todo mundo de casa? Tá bom. Então pega a sua Bíblia agora. Põe a sua Bíblia no seu peito. Se você não tem a sua Bíblia, paciência. Não coloca o celular não. É radioativo. Põe no seu peito, sua mão aí. Fecha os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, graças te damos por essa noite. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos assentarmos na mesa com o Senhor. Como é precioso, Senhor. Como é valioso estar nos teus átrios. Senhor, aqui nós temos o pão, aqui nós temos a força, aqui nós temos a comunhão, aqui nós temos o fortalecimento, e nós somos tão gratos ao Senhor por isso. Eu quero te consagrar, Senhor, cada vida que aqui está. Eu quero consagrar, Senhor, ao Senhor. Eu quero, ó Deus, declarar que é separado ao Senhor as nossas mentes, os nossos corações. Leva a nossa mente cativa à tua obediência e fala conosco nessa noite de maneira poderosa e transformadora, em o nome de Jesus. Quantos dizem amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor pela sua palavra. Graças a Deus. Bom, hoje eu fecho uma série de palavras que rendeu 8 mensagens, irmão. Eu falei com a pastora, falei, amor, 8 palavras no mesmo livro já deu, né? Mas a palavra de Deus, ela é sempre viva, ela é poderosa, amém, gente? Na verdade, eu não sei se eu fecho não, irmão, porque eu tenho mais um capítulo ainda para ler. Talvez ainda saia alguma coisa de lá. Mas hoje nós vamos fechar a nossa série do livro de Hebreus. Foram, se não me falha a memória, esta é a 8ª palavra, se não me falha a memória. Domingo, eu preguei aqui domingo em Hebreus? Foi em Hebreus? Foi, falei, no caminho, a caminho, isso aí, tá vendo? Memória de elefante, irmão, muito bom, memória boa. E nós fechamos ali, né, aquela mensagem. A primeira parte foi o Deus desconhecido. Lembra que nós nos amparamos ali no livro de Atos, né? E nós falamos sobre o altar, o Deus desconhecido. E hoje nós vamos fechar, pelo menos até aqui, essa série do livro de Hebreus. E nós vamos fechar com uma palavra muito providencial, muito reveladora, embora seja muito simples. Hoje não tem, meu irmão, não tem nada de novo aqui. É mais de tudo que nós temos falado nessa série de mensagens, para cravar nos nossos corações, para firmar isso nos nossos corações e definitivamente nós guardarmos e subirmos o nosso nível de fé. Quem pode dizer amém? Olha para o teu irmão e fala: a fé tem cheiro. Fala para ele: a fé fala. Fala para ele: a fé faz fazer. Amém? Primeiro, a fé tem cheiro. A fé fala. E a fé faz fazer. Você pode falar isso? Alguém fala: a fé faz fazer. Fala rápido, fala rápido. Fé faz fazer. Fé faz fazer. Isso. A fé faz fazer. Hoje nós vamos findar esse assunto, porque Hebreus, né, falei tantas vezes aqui, irmãos que estavam saindo da presença, estavam voltando para o judaísmo, para as velhas crenças. O escritor de Hebreus vem dizendo: volta, não sejam cabeções, né? A palavra de Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que isso, Jesus é maior que a lei, Jesus é maior que a tradição, Jesus está acima de tudo. Volta para o lugar, volta para o caminho, né? Então o tempo todo no livro de
no livro de Hebreus, nós somos convidados a termos uma fé fundamentada, uma fé forte. E hoje nós vamos falar sobre sintomas. É uma analogia engraçada. Olha para o teu irmão assim, se for homem com homem, mulher com mulher, tá bom? Se for cônjuge pode, não tem problema. Mas você vai pôr a mão assim no teu irmão, ó. Põe a mão assim no seu irmão, homem com homem, mulher com mulher. Se for casal, tudo bem, fica à vontade. Fala assim, ó: estou percebendo sintomas de alguém que está febril. Fala para ele, você não está doente não, irmão. Fala para ele, é que você foi picado pela fé. Fala para ele, é porque você foi tocado por Deus, você está cheio de fé, e eu estou sentindo essa fé. Amém ou não, gente? Está amarrado em nome de Jesus, toda virose, todo vírus, bactéria, em nome de Jesus, nessa virada de tempo não vai alcançar sua casa, não vai alcançar sua família. Deus vai te dar saúde em nome de Jesus, amém? Não é febril, aquela febril, coisa ruim não. É febril, tô com sintoma de fé. Sabia que a fé, ela dá alguns sintomas? E quando nós olhamos para a Bíblia, não tem como nós encontrarmos um termômetro claro que meça a nossa fé. Não tem como, a Bíblia não nos dá uma receita muito clara relacionada à fé. A Bíblia não dá, mas a Bíblia deixa algumas pistas. E existe o capítulo internacional da fé na Bíblia, que é o capítulo quanto de Hebreus? Capítulo 11 de Hebreus. Se você vai abrir comigo o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Essa palavra ela é uma consolidação, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós lemos da exegese desse texto aqui recentemente. E a prova das coisas que não se veem, verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Olha que coisa interessante. A fé, ela serviu para os antigos, para a antiga aliança. Quando nós olhamos para Abraão, para Moisés, para Isaac, para Davi, quando nós olhamos para todos os grandes homens do Antigo Testamento, a fé serviu, né? A Bíblia diz que por ela eles alcançaram testemunho. Então a fé valeu para os homens do passado. Mas a fé não valeu apenas para os homens do passado. A fé também valeu para os homens do Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus operou grandes milagres através os apóstolos, né? Os apóstolos seguiram os mesmos caminhos de Jesus. Irmão, tinha apóstolo que andava na rua. Olha que loucura, um apóstolo está andando na rua e algumas pessoas vinham correndo para tocar o quê? A sombra deles, né? Ele apenas tocando a sombra daqueles homens, eles eram... Aí eu te pergunto, a sombra era diferente da minha e da sua? Não era a sombra que era diferente, talvez fosse a fé. Então a fé valeu para os homens do Antigo Testamento, a fé valeu para os homens do Novo Testamento. E a pergunta que não quer calar nessa noite é: a fé vale para hoje? A fé vale para agora? A fé vale para esse tempo? Será que a fé ainda vale? E essa é uma pergunta que precisa mexer com cada um de nós. Será que a fé ainda vale? Será que a convicção, a certeza do que eu estou esperando, a prova do que eu não consigo enxergar, será que a fé ainda serve nos dias de hoje? Será que eu tenho fé? Será que a minha fé tem produzido alguma coisa? E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos começar no texto, no versículo 6. No versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o... Então, vamos lá, se a gente falasse sobre sintomas de alguém que está com fé, se nós falássemos sobre sintomas de alguém que foi, nessa brincadeira, nessa analogia, alguém que está febril, nós poderíamos dizer que uma das características de um homem, uma mulher de Deus que tem fé ele se aproxima de Deus.
ele se aproxima de Deus. Não é isso que o escritor diz? Olha lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele presenteia, né? Ele recompensa aquele que o busca. Então, meu irmão, eu vou fazer essa analogia hoje. Quantos aqui já ficaram num lugar, não sei, numa cozinha muito fechada, e aí você tá torrando um arroz, e aí e sobe aquele cheiro maravilhoso. Sabe, qualquer hora do dia que eu tiver sem fome, aquele cheiro me dá fome. Sabe, você está num lugar fechado, e aí, torrando arroz, não tem outra forma de fazer arroz, né? Sempre tem que torrar, né? Então todo mundo aqui torra arroz, amém, gente? E aí quando você coloca ali o alho, ali, aquele óleo, e aí o fogo sobe, o que acontece com aquele vapor? Ele sobe. E todas as pessoas que estão perto dali ficam com o cheiro, né? Fica com cheiro, ou seja, aquilo pega. Então hoje nós vamos fazer essa análise bíblica e entender qual era o cheiro dos homens que tinham fé. O que esses homens faziam? O que eles comiam? Onde eles viviam? Hoje, nesse culto, nesse mesmo horário. A primeira coisa que nós aprendemos com esses homens, com essas mulheres de Deus, da palavra de Deus e dos dias de hoje, é que absolutamente todos aqueles que se relacionam com Deus desenvolvem uma capacidade de confiar, de crer, de ter fé em Deus, de enxergar o que não existe, de esperar aquilo que parece ser impossível. De maneira inexplicável, essas pessoas têm na sua vida esse cheiro, essa marca. Alguém que tem fé, uma pessoa que alcançou essa dádiva de crença, é alguém que ele pode estar no mesmo barco, na mesma turbulência do avião. Eu acho que eu comentei isso aqui, a última viagem que eu fiz para Brasília, né? Irmão, eu nunca achei que eu fosse morrer no avião. Aquele dia foi a primeira vez, diante de Deus. Eu não lembro, foi na ida ou na volta? Eu te falei, foi na ida. A gente estava chegando em Brasília, eu estava sozinho, eu estava chegando em Brasília, e quando o avião já tinha avisado que ia começar a fazer a manobra para descer, nós caímos numa nuvem absurda, estava tudo escuro. Cadê os irmãos que têm medo de voar? Levanta a mão, tapem os ouvidos agora. E estava uma nuvem escura, e nós entramos nessa nuvem, e eu olhava da janelinha e eu não via nada, e o avião começou a balançar, e eu olhava para frente, porque eu estava sentado atrás assim, e as pessoas da frente, elas subiam, e algumas pessoas grandes começaram a bater a cabeça no teto do avião, e tinha um rapaz do meu lado, tinha uma empresa que estava fazendo uma viagem, tinha várias pessoas dessa empresa, e tinha um rapaz do meu lado, e esse rapaz, ele estava seguro assim, eu vou repetir a palavra dele, tá, irmão? Oh, minha Nossa Senhora, oh meu Deus, meu Pai do céu. E eu olhava para o lado, eu não sabia se eu ria ou eu chorava. E eu lembro que ele estava do lado, eu falei para ele assim: você tem medo de avião, irmão? Ele falou: é a primeira vez que eu vou. Eu falei: coitado infeliz, né? Eu falei para ele: olha, não é sempre assim, tá? Eu não sei se será a última, mas não é sempre assim. E ele falou: eu tenho muito medo, eu tinha medo, mas estou viajando, uma viagem de trabalho. Eu falei: olha, tudo que você podia fazer só seria possível antes de entrar no avião. Agora que você já está aqui, não há mais nada o que fazer. Ou seja, nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu falei para ele: mas pastor, é porque você não estava com... Irmão, eu estava cheio de medo, irmão. Eu estava com medo, eu diante de Deus, eu falei: Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, primeiro, não deixa cair não, mas se o Senhor quiser que cuide dos meus filhos, cuida da minha esposa, né? Eu fiquei com medo. Eu admito diante de Deus, nesse altar, foi a primeira vez, talvez num voo, que eu, não vou usar uma expressão feia aqui não, mas eu quase me sujei de medo. Quem está entendendo diz amém, gente. Mas eu fiquei com muito medo. Qual é a diferença? Por que eu estou trazendo essa analogia? Porque embora eu tivesse medo, eu tinha fé em Deus, eu tinha confiança em Deus. Senhor, eu não sei porquê, mas se o Senhor quiser que seja assim, daqui a pouco eu te pergunto por quê.
Então essa é a diferença. Quando alguém anda no território da fé, não é que a vida dessa pessoa não tem turbulência, mas é que quando a turbulência vem, a sua convicção permanece no Deus que está cuidando dele, que está acima de todas as coisas. E ele diz: Senhor, eu não estou entendendo essa turbulência, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluias. Então olha para o seu irmão e fala assim: quem tem fé tem o cheiro de Deus, porque anda do lado de Deus. Irmão, alguém que tem fé é alguém que você vai conversar com ele, ele está ungido, ele está consagrado, porque hoje cedo ele falou com o Senhor, hoje cedo ele estava conectado com o Senhor, ele estava aos pés do Senhor. É impossível ter fé e não nos aproximarmos de Deus. Segundo ponto importantíssimo é o versículo 7. Versículo 7, isso, olha lá: pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, Noé, né? E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a... Está lá você um dia, você acorda e no ato sobrenatural Deus aparece para você falando: faça um barco, mas não faça uma canoa, não faça uma lancha, não faça um barquinho, faça eu vou enviar milhares de animais para dentro dessa arca, você vai sair pelas ruas e você vai anunciar, vai vir uma grande chuva e vai inundar tudo, e a arca é o lugar da salvação. Gente, esse plano é um plano estranho, sim ou não? Muitos de nós aqui falaríamos: eu tenho que parar de dormir de barriga cheia, eu não dou conta mais desses sonhos. Mas da onde que vem? Eu estou assistindo muita televisão. E a Bíblia diz que Deus, Ele faz isso com Noé. Ele propõe algo para Noé, e é interessante porque Deus não propõe a história completa. Deus não conta tudo, assim como não contou para Abraão. É a analogia da viagem que eu falo, né? Você vai viajar 1000 quilômetros, eu não preciso saber a curva do milésimo quilômetro, eu só preciso enxergar o que está na minha frente e continuar. E é interessante porque a Bíblia diz que Noé, divinamente avisado, ele ouve tudo isso e ele faz. Sabe, um cheiro de alguém que tem fé, ele faz coisas mesmo sem entender. É impossível uma vida cristã de fé de alguém que racionaliza todos os acontecimentos da sua vida. Alguém que quer entender tudo, quer compreender tudo, quer processar tudo. Geralmente pessoas que têm um comportamento, né, um caráter onde o seu temperamento é mais controlador, né? Quantos irmãos aqui gostam de saber o horário do início, o horário do fim, como vai ser? Quem gosta de controlar as coisas, saber o cronograma, né? Geralmente essas pessoas são as pessoas que têm ainda mais dificuldade. Por quê? Porque Deus dificilmente Ele conta a história toda. E não é porque Ele esquece, é de propósito, irmão. É para provar seu coração. Porque imagina Noé ouvindo essa ideia, ele ouvindo essa ordenança de Deus falando: construa um grande barco. Eu imagino Noé, se parar para pensar, sabe, é tipo piscina gelada. Se você estiver diante de uma piscina gelada, ou você não pensa e pula, ou você pensa e não entra. Ninguém entra se você parar para pensar e falar: deve estar gelado. Não, se você colocar o pezinho, então aí é que você não entra, não. Meu irmão, com Deus é assim. O Senhor põe uma piscina na nossa frente, Ele fala: pula que eu vou cuidar de você. E Ele fica de longe olhando para mim e para você, para ver o nível de fé e confiança que nós temos para entrar debaixo da palavra que Ele tem para nós. Eu quero declarar sobre sua vida em nome de Jesus. Deus vai te dar a capacidade de entrar em piscinas. Nesses dias você vai andar pela fé, você vai caminhar pela fé, você não vai precisar entender, você vai obedecer à voz de Deus e continuar o seu caminho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A fé faz isso. A fé faz isso. Olha lá, no versículo 8, né, reforça isso, né, dar o passo sem conhecer o futuro. Pela fé Abraão obedeceu, indo para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia.
Olha isso, gente. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu. Eu gosto dessa expressão, porque essa expressão, ela deixa os controladores desesperados, sem saber para onde. Deus, por que isso? Senhor, por que não aquilo? Senhor, por que não é assim? Senhor, por que não é assado? Senhor, por que tem que ser desse jeito? Senhor, eu queria entender por que a sua vontade não tem como. Eu não estou te falando sobre uma fé irracional. Nós temos acesso para perguntar sim ao Senhor. É uma coisa completamente justa, completamente honesta da nossa parte, falar: Senhor, eu não consigo entender o que eu estou vivendo. Senhor, me mostra o que eu estou vivendo, me mostra por que eu estou passando por essas coisas, abre a minha visão, Senhor, me dá revelação, eu quero discernir para eu me posicionar. É diferente esse questionamento do questionamento: por que comigo? Por que assim? Por que agora? E aí nós precisamos guardar esse texto: e saiu sem saber para onde. Olha para o seu irmão e fala: a partir de hoje, fala para ele: com o Senhor a voz dele virá. Fala para ele: e a sua história será escrita assim: e saiu, fala o nome dele, sem saber para onde ia, confiando na perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos viver essa realidade em nome de Jesus. Essa é a fé. Isso é a fé. Então, nós temos uma série, né? Esse é o versículo clássico, versículo 11, né? Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade. Meu irmão, a fé nos faz viver coisas fora da estação. A fé faz chover no nosso tempo, no nosso período de deserto da vida. A fé faz nevar nos nossos verões. A fé tem o poder de trazer o sol no meio do inverno. O que é isso, pastor? Uma estação que eu estou vivendo de adversidades, uma estação complexa, confusa. Deus tem o poder de fazer, nessa época, Deus tem o poder de fazer tudo florescer. Deus tem o poder de fazer nascer vida no meio do deserto, nascer rios no meio de regiões áridas. E a Bíblia diz que essa mulher, ela teve essa capacidade. Ela recebe essa palavra e ela, eu gosto dessa expressão, né? Ela, e deu à luz já fora da idade, né? O que é a idade? A idade é o limite humano. O homem diz assim: até tantos anos uma mulher pode ter filho. Depois de certa idade não é mais possível. Vem Deus e rasga o que o homem acha. Os homens olhavam para aquela senhorinha, talvez aquela senhorinha já andava meio curvada, arrastando, e os homens já olhavam para aquela senhorinha e falavam: essa senhorinha nunca vai ser mãe. E sabe o que é engraçado, que eu percebo olhando para a palavra de Deus? É que o nosso Deus, parece que Ele é especialista em responder e rasgar expectativas humanas. Todas as vezes que o homem tenta colocar Deus dentro de uma caixinha, o Senhor se revela com poder e glória e surpreende o homem de uma maneira completamente inexplicável. O que era a idade daquela mulher? Sabe o que era a idade daquela mulher? Era o limite que era colocado, dizendo: a partir disso aqui nem Deus faz. Você já viu gente que diz: olha, isso não tem como fazer mais, isso é impossível para você. Olha, isso aqui não dá mais para fazer. Quantos irmãos nós temos? Irmãos que num culto como esse, já com uma idade que achava que era a reta final da vida, volta para a faculdade, vai estudar, porque Deus ressuscita um sonho. Ele entende que o tempo de Deus é melhor que o dele. Restaura, resgata um sonho que tem no coração. Quantos de nós aqui, queridos, quantos de nós já encerramos ciclos, porque nós falamos: não é mais possível. Não é mais possível. Ela deu à luz já fora da... Lembra de Lázaro? Jesus ressuscita Lázaro no primeiro dia. No primeiro dia? No segundo dia? No terceiro dia? No quarto dia? Lázaro, Jesus, a Bíblia diz, irmão, eu gosto dessa analogia, eu vou já dizendo isso. A Bíblia diz que chegam para Jesus e falam: Lázaro está doente.
Jesus dá uma enrolada. Quem lembra dessa palavra? Eu preguei isso há uns 2 anos atrás. Jesus dá uma enrolada. Visivelmente Jesus estava... Parece que Jesus ele dá uma... Ele diz, eu vou chegar na hora que eu quiser. E aí nessa palavra eu disse que é porque Jesus não queria dar um milagre do tamanho de uma cura. Ele queria dar um milagre do tamanho de uma ressurreição. E aí a Bíblia diz que Jesus ele vai andando para um lado, para o outro, até que ele decide voltar para visitar Lázaro. E no meio do caminho, quem aborda ele? Marta. Marta fala o quê? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Lembra que eu falei da fofoca, né? Porque ele continua a sua jornada, e quem vem agora? Maria. E Maria fala o quê? A mesma frase, porque provavelmente era assunto comum da fofoca das duas. As duas devem que ficavam assim, ó. Se ele estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Pois é, olha só, ressuscitou aquele, libertou aquele imundo lá do Gadareno, aquele fedorento lá, que todo mundo tinha medo dele, ninguém gostava dele. Ele foi lá e expulsou os demônios dele, mas ele falou que é amigo de... Isso sou eu que estou dizendo. Ele falou que é amigo de Lázaro, e na hora que avisaram ele que Lázaro estava doente, ele não veio. Elas conservam a mesma fala de falta de fé. E aí Jesus chega exatamente no 4º dia. Quando você vai entender um pouquinho da cultura daquela época, você vai entender que aquela região, e um dos conceitos da fé daquele povo, era de que quando uma pessoa morre, o espírito dela saía e ainda ficava rodeando, e até o 3º dia o espírito poderia voltar para o corpo. Então, uma das linhas teológicas que acreditam que foi o motivo pelo qual Jesus voltou no 4º dia, é porque Jesus não deu margem para ninguém achar que era aquele esoterismo dele. Jesus estava dizendo, eu ressuscito no 4º, ressuscito no 5º, ressuscito no 6º, ressuscito com uma semana, com um mês. Por quê? Porque Ele é o Deus que tem poder, Ele é fiel para fazer dar a luz fora da idade. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Não rotule, não limite o poder de Deus, porque Deus pode fazer fora dos limites que você estabeleceu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluias. Olha para o teu irmão aí e fala para ele, põe a mão de novo na testa dele. Fala, eu acho que agora você está ainda mais febril. Talvez você está cheio de fé, meu irmão. Quem tem fé se aproxima de Deus. Quem vai se aproximar ainda mais de Deus? Irmão, seu perfume vai se confundir com o perfume do Espírito Santo. Alguém vai chegar assim, Angélica, vai falar, que perfume é esse? Vai falar, nem passei perfume hoje. Isso é o Espírito Santo exalando a presença dele. Quem tem fé, espera sem questionar. Quem tem fé, lembra? Pula na piscina sem pensar 2 vezes. Irmão, quem é racional demais, eu vou dizer para você, existem coisas em Deus que não estão disponíveis para a gente controladora. Existem coisas em Deus que para você acessar, você tem que soltar o controle da sua vida. Pastor, eu brinquei isso aqui um tempo atrás, né, pregando, falando sobre quando você está perto de uma criança. Inclusive estou pensando em comprar um videogame lá. Eu ia dar para minha esposa um videogame de Dia das Mães, ela não quis, irmão. Deu errado minha estratégia. Falei para ela, o que você quer? Pode ser um Nintendo Switch? Aí ela falou, não quero, não sei nem o que é isso. Eu falei, olha que loucura, eu achei que era o que você mais queria desses dias. Ela não quis, irmão, quebrou totalmente meus planos. Mas você já jogou videogame perto de uma criança? Aí a criança que enchendo a paciência, o que você faz? Você pega uma manete? Que é isso, Diego? Você faz isso? Você desconecta e dá para a criança? Como que é isso? Eu não sabia não. É assim? Você desconecta e deixa ela lá e ela fica achando que está no controle, né? Ei, tem gente que faz isso com Deus. Tem gente que faz isso com Deus. Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. Tá nada. Tua vida tem que estar na tua mão, porque é você que é o perfeitão para resolver tudo. É você que sabe tudo. Senhor, conduz a minha vida. Eu não vou fazer mais nada, não, está chovendo um tempo. Não era esse tempo aqui que era para ser, não. Mas como assim, irmão? Sabe qual é o tempo que chegou na nossa vida? É tempo da gente pegar a manete que o Diego preparava para o irmão dele, a manete desligada, e a gente pegar ela
e pegar a manete que realmente funciona e colocar nas mãos do Senhor, meu irmão. E aí você vai ficar só do lado do Senhor, fingindo que está jogando ali, falando: Senhor, até parece que eu que tomo as decisões, mas é o Senhor que vai conduzir minha vida. Essa é uma meta ousada para nós, amém, gente? Você pode pôr a mão no seu peito, você pode orar nessa noite. Ora falando: Senhor, aumenta a minha fé, me dá a capacidade de crer, a capacidade de ver, a capacidade de vislumbrar, Senhor, a Tua vontade. Deus, me ajuda a descansar no Senhor, na minha ansiedade, nos meus medos, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a pular sem pensar. Me ajuda a caminhar sem questionar. Me ajuda, Senhor, a não limitar seu poder. O Senhor não é um Deus que está limitado nos limites humanos. O Senhor fez aquela mulher ter filho numa época da vida em que ela não poderia. O Senhor é o Deus que ressuscitou Lázaro no 4º dia, porque foi assim que o Senhor quis. Aumenta a nossa fé. Dai-nos, ó Deus, um coração que crê, um coração que descansa no Senhor, um coração que confia no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Aleluia. Nós já vamos fechar. Olha para o seu irmão aí e fala para ele: a sua fé hoje aumentou, meu irmão. Fala para ele: exerça a sua fé nessa semana. Fala para ele: Deus fará coisas extraordinárias em nome de Jesus. Aleluia.